Olá meninas, tudo tranquilo, beleza? Bora lá, começando mais uma aula aí, domingo de Páscoa, né? Um bom domingo a todos, que todos sejam abençoados, cada um na sua crença, na sua religião, e vamos trabalhar, vamos lá. Bom, seguinte meninos, nós vamos estudar a partir de hoje o cálculo estequiométrico. E a palavra estequiometria vem do grego station, que é elemento, e metron, ou metria, que é medida. Então a estequiometria trabalha justamente com medida, e ela é baseada nas duas principais leis, nas leis ponderais. Uma chamada lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, e a outra, a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, fixas, definidas para os elementos. E é justamente isso que a gente vai rever, vai estudar, vai trabalhar a partir de agora, que é uma parte extremamente importante e relevante da química. Certinho? Preparados? Então vamos nessa. Bom, para entender bem o cálculo estequiométrico, é bacana a gente estudar utilizando regras, porque as regras são mais tranquilas da gente trabalhar. Você vai ver que vai ser muito importante, muito bacana a gente trabalhar dessa maneira, porque a gente vai montar um cronograma e vai seguir esse cronograma. Fazendo isso, a possibilidade da gente errar é menor, certo? Então vamos lá. Eu gosto de definir o meu cálculo em regras, em passos que eu vou seguir dentro do meu procedimento. A primeira regra é, certamente, se a equação não estiver escrita, eu tenho que escrever a equação. Se ela já estiver escrita, então eu vou fazer o balanceamento. O que é balancear a equação? Balancear a equação é deixar o número de átomos do lado do reagente igual ao número de átomos do lado do produto, visto que eu não posso criar e nem destruir matéria. Então, é isso que acontece. Eu não crio e nem destruo átomos. Por isso, por esse motivo, eu vou trabalhar com essa possibilidade de fazer com que os átomos lá do reagente sejam igual aos átomos lá do produto, lei de Lavoisier, beleza? Então a primeira coisa é escrever a equação balanceada. Depois, eu vou definir quais são os meus participantes do cálculo. A definição dos participantes, ela se baseia na pergunta, na principal pergunta do exercício. Ele vai me dar a quantidade de um dos elementos e me perguntar a quantidade de outro elemento ou composto. Então se baseia nisso, certo? Depois eu vou escrever a proporção em mols de cada um desses participantes do meu cálculo. Aí no momento que eu escrevo a proporção em mols, aí na verdade a gente trabalha com essa proporção. Depois, eu tenho que fazer a conversão desses dados. Aí eu vou fazer a mudança de mol para massa, ou de mol para volume, ou de mol para o número de moléculas. De mol para massa, eu vou usar o que a gente chama de massa molar. Então, eu vou usar o EMAN, certo? De mol para volume, eu vou usar o volume molar. Na CNTP, pode ser, ou fora da CNTP. Na CNTP, esse volume hoje é 22,71 litros, beleza? Mas ainda existem exercícios que utilizam 22,4, beleza? Então, se tiver, ou se não falar nada, você pode usar o 22,4. É porque houve uma correção, né, da questão da medida padrão. Medida Pascal. Pascal para ATM tem, uma divergência, Pascal para bar é mais exato, é 10 a quinta. Então daí, por conta disso, a gente utiliza o 22,4, já o valor corrigido. E o número de moléculas é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Beleza? Então isso aqui são os fatores de conversão. Depois, dados e pedidos, aí a gente faz a regra de 3, ok? Então olha esse exercício aqui, como é interessante, ó.
Calcule a massa de CaO. CaO é o óxido de cálcio, que será produzida pela pirólise. Pirólise vai ser a decomposição pelo efeito de temperatura de 200 gramas de CaCO3. Então aqui eu não tenho a equação, eu tenho que montar a equação. Então a equação de pirólise é uma equação muito famosa, essa equação aqui do carbonato de cálcio. Então ela é carbonato de cálcio, que é o CaCO3 sólido, pelo efeito da temperatura, forma o CaO sólido mais o CO2 gasoso, beleza? Então é essa equação que nós temos aqui, carbonato de cálcio formando CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2. Essa equação, ela está balanceada, então posso escrever EB aqui, ó, equação balanceada. Porque tem um cálcio aqui, um aqui, um carbono aqui, um aqui, 3 oxigênios, 1 mais 2, 3. Fechou. Depois que eu escrevo a equação e faço o balanceamento, a gente vai definir os participantes. Ele me deu a massa do CaCO3, está aqui, e me pediu a massa do CaO, está aqui, ó. Então eu tenho 1 mol do CaCO3 para 1 mol do CaO. Essa é a minha proporção, beleza? Tranquilo? Depois que a gente executa a proporção, nós temos que converter os dados, ó. Então, ó, equação balanceada, definir participante, proporção em mol já está aqui, conversão dos dados. Aí quem me garante a conversão dos dados é o problema, certo? Olha só, ele me deu a massa de CaCO3 e pediu a massa de CaO. Vamos lá. A massa do CaCO3 seria 40 do cálcio, está aqui, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16 dos oxigênios. Então, a massa é 100 gramas por mol, beleza? Tá lá, 100 gramas por mol menos 1. Essa é a massa do CaCO3, beleza? A massa do CaO, olha lá, ó, seria 40 do cálcio mais 16 do oxigênio, 56 gramas por mol menos 1. Tá aí, ó, tranquilo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. No lugar de 1 mol de carbonato de cálcio, eu vou colocar 100 gramas, que é a massa que representa 1 mol de carbonato de cálcio. No local aqui do óxido de cálcio, eu vou colocar aqui, ó, 56 gramas, que é a massa do óxido de cálcio. Essa foi a conversão, certo? Então, olha como eu divido o meu problema em linhas. Ó, equação balanceada, proporção, conversão. Agora falta a última linha, que é os dados e pedidos. Aí vai ser o que o problema me forneceu e o que ele está me pedindo, certo? O que foi fornecido no problema? Foi fornecido no problema 200 gramas de carbonato de cálcio, tá aqui. E foi pedida a massa do CaO. Daí, eu coloco 200 gramas aqui e X aqui, dados e pedidos, beleza? Agora é só fazer a conta, ó, aqui é 100 e aqui é 200, então 1, 2, 2 vezes 56, eu tenho exatamente 112 gramas de óxido de cálcio. E essa vai ser a massa que eu vou ter de óxido de cálcio no meu problema. Certo? Parece muito difícil, mas na verdade é bem tranquilo, bem fácil de fazer, né? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Então vamos lá.